Subo a essa tribuna sob uma profunda emoção. Os fatos que vêm acontecendo avançaram de tal maneira que é importante todos nós pararmos, refletirmos e darmos a nossa colaboração, no sentido de ver qual o caminho que nosso país tomará. Nós já vimos um impacto muito grande com relação ao mensalão. O mensalão, pela extensão dos fatos abrangidos, pelo peso das pessoas envolvidas, repercutiu de tal maneira que a sociedade brasileira participou, manifestou-se e, de certa forma, pressionou essa casa e pressionou o Supremo Tribunal para que a solução aparecesse. Foi um grande ato. Pela primeira vez, o Supremo realmente mostrou a força e o peso da sua mão, prendendo e desfazendo a imensidão da corrupção que ele continha. Vinha do Palácio do Planalto, com o seu chefe da Casa Civil, e se espalhava pela cúpula do poder. Foi, não tem nenhuma dúvida, o mais grave, mais pesado e mais violento movimento de corrupção geral, conjunta, que envolveu o Brasil, o governo brasileiro. Eis que agora a empresa mais importante da América Latina, uma empresa que tem história, tem biografia, que foi fruto da luta, do trabalho, de um esforço extraordinário de gerações de brasileiros. Uma empresa tida como séria, responsável, competente, descobrindo tecnologias próprias, encontrando um caminho num país que não tinha a facilidade de encontrar o petróleo, que nem no Oriente Médio, basicamente ali como os rios correndo. Ou em países como os Estados Unidos, onde se cavando um poço para buscar água, se encontra petróleo. Mas não, lá na profundidade do oceano, em águas profundas, foi descobrido. E isso é tido como exemplo de grandeza e de respeito no mundo inteiro. Essa era a empresa. Foi governo, veio ditadura, saiu, mas a Petrobras mantinha o seu nome e a seriedade da sua luta, e todos reconheciam a formação técnica, a vinda do cidadão, do empregado, que começava lá no início e que, se aprofundando, trabalhando, estudando, podia chegar ao comando fruto do seu trabalho e da sua capacidade.
eis se não como, começam a aparecer as notícias de que o governo estava fazendo aquilo que nunca passou pela cabeça de ninguém que poderia ser feito. Estava loteando a Petrobras, dividindo o comando da Petrobras como se fosse uma empresa comum, como se fosse um supermercado de Porto Alegre, fica com fulano, ou de tal lugar, distribuindo os vários segmentos da Petrobras. Diretores indicados por partido. Ou não, não sei. Mas diretores que formaram, e vem a notícia, um clube. A Petrobras tinha um clube secreto, mas tinha um clube, assim ele era chamado. Era chamado aqueles que participavam no grupo em torno do qual se fazia a fórmula de distribuir as tarefas que a Petrobras proporcionava, apresentava para ser construídas as obras. Habilitavam-se tantos, mas já se sabia quem seria o resultado. Nessa ganhava A, naquela ganhava B, naquela ganhava C, mas com uma percentagem, 1 a 3%, ia para o clube e se distribuiu entre os seus associados. E essa notícia vem de longe. E essa notícia se debatia, se discutia. A imprensa publicava. A oposição falava. E nada acontecia. Os fatos cresceram tanto que se criou a CPI da Petrobras. Não se pode criar uma CPI independente. Uma CPI com a preocupação de buscar a verdade. De saída, a tradição de que a relatoria caberia a quem propôs, não. 2 CPI, as 2 com o mesmo presidente. E as 2 com o objetivo de não andar. As coisas iam indo. A eleição veio. Surpreendentemente, o debate da Petrobras não foi o maior. Por que? Não sei, mas não foi. De repente, estoura no ar o despacho. O juiz Sérgio Fernando Moro dá um despacho onde ele relata os fatos, onde ele publica a síntese do que ele tinha visto e determina a prisão de dezenas de pessoas, desde as mais ilustres. E, de certa forma, na véspera da minha saída dessa casa, eu vejo que está acontecendo aquilo que foi uma das primeiras questões que eu levantei. Quando há 32 anos atrás eu cheguei nessa casa. E que me chamava a atenção. E eu cheguei a cunhar uma frase. No Brasil, cadeia é para ladrão de galinha. Roubar grande, roubar grosso, não acontece nada. E essa era a realidade. Esse era o fato. Até então, no Supremo Tribunal, nenhum deputado, nenhuma autoridade, nenhuma decisão que envolvesse significativamente alguém que tivesse peso político ou financeiro tinha sido preso. Esse é o doutor Sérgio Fernando Moro, que já se vem destacando pela sua seriedade, pela sua austeridade,
pela independência como age, com a não procura de holofote para aparecer, e botando os pontos nos is lá onde deve ser, ele baixa o despacho. E a maior operação policial acontecida na história desse país. 300 policiais. 50, 60 inspetores da Renda Federal. Dezenas de promotores atuaram na operação. Que alguns já acham que não faz parte da Operação Lava Jato, mas da Operação Ponto Final. Fim da linha. Por que dizem isso? Porque as coisas chegaram a um fim determinado, a uma clareza tal, que não tem mais para onde ir. Eu vejo e transcrevo nos anais o despacho do senhor juiz Sérgio Fernando Moro. Ele fata, e não leio, peço que transcrevam lá, mas me chama a atenção que a referência única que ele faz para justificar o seu ato diz o seguinte: não há qualquer invalidade ou reprovação cabível à postura da acusação, que em troca da verdade e apenas da verdade oferece ao criminoso tratamento legal mais lenitente. Quem, em geral, vem criticando a colaboração premiada é aparentemente favorável à regra do silêncio, ao omertá das organizações criminosas. Isso, sim, é reprovável. Pierre Camilo Davigo, um dos membros da equipe milanesa da famosa Operação Manipulite, disse com muita propriedade: a corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se calarem, não vamos descobrir jamais. Abre parênteses, Pedro Simão, coordenação Mãos Limpas. Eu fico com emoção que a citação feita por Sua Excelência é de uma obra nossa no Senado. Essa obra, nobres senadores, foi quando nós trouxemos ao Brasil os grandes responsáveis, os magistrados italianos que realizaram a Operação Mãos Limpas, que o mundo inteiro ficou cercando. Milhares de processados, centenas de presos, 3 primeiros-ministros condenados e foram para a cadeia. Membros, ministros da corte foram presos. E uma série enorme de criminosos foram presos. E uma quantia enorme de dinheiro foi recolhido. Essa foi a Operação Mãos Limpas. Eles vieram aqui, nós o trouxemos, e durante uma semana ficaram aqui no Congresso, no Senado e na Câmara, e ouvimos, inclusive, representações estaduais, e deram aula, mostrando de como se poderia fazer, que era possível fazer, mas que teria que ser uma operação conjunta, genérica, com a colaboração de todos, para atingir a todos, para que não tivesse escapatória. Essa Operação Mãos Limpas é, na história da criminologia mundial, um marco da maior importância. Fico feliz
quando vejo que o juiz Sérgio Fernando Moro foi buscar nos fatos acontecidos na Itália a orientação da análise de como ele deve agir no Brasil. E agiu. Agiu. Naquela madrugada, dezenas de pessoas foram presas. Desde as mais importantes, das mais ilustres, dos chefes, dos proprietários, aos fatores intermediários. E hoje estamos aí. As declarações são dramáticas. Tem um ilustre cidadão que diz que vai devolver 97 milhões de dólares. Trata-se de Pedro Brusco. Era gerente executivo da engenharia da Petrobras. Ele fará a maior devolução de recursos até agora. 97 milhões de dólares, equivalente a 250 milhões de reais. A presidente fala, lá da Austrália ela fala, diz que é a primeira vez que se faz uma operação dessa natureza. Não é verdade, presidente. A primeira foi o mensalão. Hein? Anões do orçamento, impeachment. Mas a que envolveu o governo no contexto, a que teve consequência, foi o mensalão. Sim, a que botou gente na cadeia foi o mensalão. Não é a primeira. Em segundo lugar, quem vê a presidenta falar, fica emocionado. Mas essa presidenta é firme. Ela mandou fazer isso, ela mandou fazer aquilo, ela mandou fazer aquilo. Ela não mandou fazer nada. Ao contrário, quando se tentou criar a CPI aqui, o governo boicotou. A bancada do governo impediu, evitou, não deixou chamar, botou os membros que estavam ali para não fazer. Mérito da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma organização da República, do povo, não é do governo. O governo tem o governo executivo, legislativo e judiciário. A polícia não está para defender a presidenta, está para buscar a verdade. Os procuradores também. E o juiz também. Agora, talvez, Sua Excelência vai começar a agir. Tem razão. Está na hora dela agir. Está na hora dela tomar providência. Eu creio que o nome que não é mais Lava Jato, mas ponto final, fim de linha, é correto. Nessa altura, vai-se buscar mais esse fato, aquele fato, mas o fato é correto. Os nomes estão aí. Os diretores da Petrobras que participavam estavam aí. Quem os indicou está aí. É partir para a execução. Um simpático advogado, especializado nesse tipo de crime, Dr. Cacai. Dr. Cacai diz: sem empreiteiras a Lava Jato, o país para. E a presidenta lá da Austrália diz também: nós temos que punir os fatos.
As empreiteiras devem continuar. Ninguém está pedindo dilúvio. Nós estamos pedindo a verdade. A informação que eu tenho é que o juiz determina que, provada a corrupção, provada que aquela empresa entrou, o tanto por cento que saiu na corrupção seja devolvido. Eu acho que é absolutamente correto. A empresa pode continuar sob vigilância, mas pode continuar. Agora, a fórmula é não tirar, não é fechar, não é... Mas, para apurar, para construir Abreu Lima lá em Recife, que era para ser 2, saiu 20, quem ganhou? Onde saiu? Onde é que foi o dinheiro? E esse é devolvido. A presidenta vai mostrar a firmeza. E vamos ser sinceros, presidenta. Eu tenho admirado Sua Excelência, tenho reconhecido as qualidades de Sua Excelência, mas se alguém é responsável por tudo isso que está acontecendo, o mais direto é a presidenta. O Lula escolheu ela. Escolheu pela sua biografia. 4 anos secretária da Fazenda do Colares prefeito, 4 anos secretário de Minas e Energia do Colares governador do Estado, 4 anos secretária de Minas e Energia do Olívio Dutra do PT, governador do Estado. Veio para a reunião, a primeira o Lula recém-eleito fez para organizar o seu esquema de governo. Dizem que a atuação dela, a capacidade dela, o debate que ela fez com todos os outros foi de tal natureza que o Lula escolheu. Ela não foi indicada pelo PT do Rio Grande do Sul, ela não era identificada, ela vinha do PDT, ela não era dos quadros do PT. Não foi indicada, o PT do Rio Grande do Sul deu vários ministros já no início do governo Lula. Ela não foi, ela foi indicada na cota do Lula. E justiça seja feita ao Lula, pelo que ela representava. 4 anos secretária da Fazenda, 4 Minas de Energia do Colares, mais 4 Minas de Energia do Olívio Dutra. Indicado assumiu o Ministério de Minas e Energia. As notícias que se tinha a favor de Sua Excelência eram positivas. Eu quero dizer que nessa casa nós discutimos o debate. Tinha 2 grupos de líderes políticos querendo intervir na Petrobras. O dela, que queria que as posições fossem ocupadas por técnicos, por pessoas competentes, capazes, representantes agora. E outra de políticos, queria colocar membros do partido. Queria colocar pessoas do partido tal indica tal, no partido tal indica tal, o partido tal indica tal. Ela teria perdido. E houve o leilão. E o leilão se concretizou. Dali ela foi para a chefia da Casa Civil. Na chefia da Casa Civil, ela era presidente do Conselho da Petrobras. A célebre sessão do Conselho, que decidiu pela compra da empresa lá dos Estados Unidos, ela presidiu. Ela presidiu. Disse ela depois que se soubesse o que ficou sabendo depois, não teria dado autorização. Mas podia ter baixado a inteligência. Não era obrigada a decidir ali. Afinal, não é uma compra do mercadinho da esquina, era uma compra de uma empresa bilionária. Comprou e errou. Sua Excelência é reeleita e vai compor o seu governo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei se vitoriosa ela e o PT tivessem vivido uma fase de euforia, de festa, de alegria popular e pudesse escolher o governo que quisesse. Botar no governo quem bem entendesse. Ou o que está acontecendo hoje.
o que está acontecendo hoje é que a senhora presidenta vai ter que tomar uma decisão. Organizar um governo que seja sério, que seja responsável. Não encomendado nem por Lula, nem pelo PT, nem por que quer que seja. Os mais competentes, os mais responsáveis. Olhar antes se tem ficha limpa, não vai saber. Depois dele ser escolhido ministro, quando ele já é ministro, vai se saber que ele, como deputado, completou a festa de aniversário de 80 anos no bordel. E fez a festa no bordel e a conta mandou para o Senado, para a Câmara pagar. Ah, mas ficou sabendo depois. Não, eu sabia. Se tivesse apurado, teriam tomado conhecimento. E com relação à Petrobras, senhora presidenta, Deus lhe ilumine. A senhora vai ter que enfrentar muita gente. E gente importante. A empresa tem que dar volta. A empresa quem quer comer. É fácil para nós imaginar. Imagine o cidadão que sai de madrugada de casa, chega em casa, chega no trabalho, se lambuza de óleo, fica praticamente de outra cor. Chega em casa, eu trabalhei. Orgulho de trabalhar para a Petrobras. Mas como é que essa pessoa está vivendo hoje? Eu estou aqui, ganho meu saláriozinho no fim de mês, faço isso tudo e os caras viraram milionário. Um dos diretores era cargo que começou no início, lá no início. E vinha vindo bem, subindo cargo por cargo. Vinha crescendo na capacidade e na competência. Aí se entregou. E aquilo que eu dizia durante 30 anos nessa casa, onde tem corrupto, tem corruptor. E durante esse tempo, toda essa casa só olhou para o corrupto. Nunca teve coragem de olhar para o corruptor. Aí está o juiz. Aí há o grande trabalho do doutor Sérgio. Ele deu os nomes, esclareceu, explicou, caso por caso. A questão está na nossa mão. Pela primeira vez, vamos olhar para o corruptor. Pela primeira vez, vamos julgar os fatos reais. E a presidente Dilma, na minha opinião, vieram me procurar falando, se não era o caso até de se pedir o impeachment pelos fatos que já aconteceram. Tem alguém falando que tem países que num regime onde existe o recall, já devia se fazer o pedido do recall com relação à coisa que foi praticada. Não. Sabemos que essas coisas não existem no Brasil. No Brasil é uma democracia tênue que nem a nossa, ou fecham tudo. Mas a presidenta está com a palavra. Se acontecer como no seu primeiro mandato, onde o Lula e os seus amigos, os seus colegas, escolheram um ministério e a senhora presidenta praticamente aceitou, ministério do qual a maioria não sabia de quem se tratava, ou Sua Excelência escolhe um ministério de alto gabarito, de gente capaz, de gente competente, de gente responsável. Eu iria a um ponto maior. A presidenta podia chegar aqui e fazer uma convocação de Estado, convidando as lideranças institucionais e políticas, e dizer, vamos designar, o senhor juiz está indo bem, leve adiante, tem a nossa força, tem o nosso apoio, tem a nossa colaboração, para descobrir o que tiver que descobrir e punir quem tiver que punir. Pois não, será lá.
Meu caro senador, eu estou aqui embevecido pelo discurso de Vossa Excelência, e Vossa Excelência foi realmente uma voz quase que isolada nessa casa, se não isolada, quando queria que as investigações sobre a corrupção no Brasil, em episódios anteriores, já pudessem alcançar também aqueles que pagam aos políticos. Mas eu não esperaria essa oportunidade hipotética que Vossa Excelência aventa de a presidente reunir as lideranças políticas para conclamar por um pacto pela limpeza. Eu acho que ela tem uma oportunidade agora, amanhã, depois de amanhã, melhor dizendo. Haverá uma reunião da CPMI, a CPI mista, cuja existência, como Vossa Excelência lembrou, foi obstaculizada pelo governo o tempo todo. Precisamos ir ao Supremo Tribunal Federal, com Vossa Excelência à frente, para pedir uma decisão da ministra Rosa Weber para que a CPI se instalasse. Pois bem, na semana passada, houve uma tentativa de convocar para a CPI esse senhor Duque, Renato Duque, que agora está preso, na semana passada não estava. E também convocar outras pessoas que pudessem dar... Uma delas que agora está desaparecida. Exatamente. No entanto, a base do governo, que tem maioria naquela comissão, obstruiu a votação. Obstruiu o quanto pôde. Quando se conseguiu o quórum, o presidente Renan já iniciava a ordem do dia e a sessão teve que ser suspensa. Pois bem, na quarta-feira que vem, essa questão vai ser retomada. Quem sabe a presidente Dilma autoriza a sua base de apoio a liberar, a permitir que o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional, participe dessas investigações uma vez que o Senado e a Câmara são órgãos de Estado, são instituições do Estado e que precisam estar mais presentes nessas investigações. Muito obrigado. Se Vossa Excelência acha que o meu otimismo é exagerado, eu acho que o de Vossa Excelência não fica atrás. Se ela não fizer o que eu estou achando, também não vai fazer o que Vossa Excelência está pedindo. As duas questões empatam. Mas, analisando com profundidade, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos, na verdade, que a presidenta entenda que, nessa altura, não é nem a questão de saber, ela já ganhou. Ela já é presidente. Não é nem saber a culpa ou não culpa, o que é o que não é. É caminhar para diante. A Petrobras não pode ficar navegando no meio do mar, afunda ou não afunda. Ela tem que tomar decisão. Ela tem que tomar providências. E tem razão o senhor Cacau quando diz que alguma coisa deve ser feita. Tome as providências. Tome a decisão. Dê força ao juiz. Que o Supremo, nessa altura, tenha a grandeza de ver a gravidade da situação. E naquilo que puder ajudar, ajude. Aqui não se trata nem de história, nem de hipótese, nem de oposição. Não foi a oposição, no auge da campanha, que trouxe isso à tona. Não foi ninguém da oposição. Não é ninguém, meu governador falando de tal, o PSDB, ou não sei o quê. Não foi ninguém. Foi a Polícia Federal, foram os homens da Receita, foram os procuradores e é o juiz do Paraná. Mas, independente do que isso, não pode. Então, Sua Excelência tem a obrigação de que essa coisa vá adiante. Que seja resolvido com a maior rapidez. Que não vá parar na mão do ministro do Supremo, que peça a vista e a vista fica na gaveta. Não é hora disso. É hora de uma grande decisão. Olha, eu estou com medo. Falta pouco para a gurizada começar a ir para a rua. E ir por um caminho que nós não desejamos. Já estavam falando, eu já fui instigado a falar e dar a minha declaração, se eu achava que a verdade é que a Petrobras ia ser privatizada. Não, não vai ser. Não acredito. Embora com as fatias que estão levando, de certa forma, o grosso e o lucro. Mas eu faria um conselho também ao doutor Lula.
Ele é o grande conselheiro. Tudo passa por ele. Mas, meu amigo Lula, leia a carta do Frei Beto publicada na imprensa. Ela é emocionante. Ela, inclusive, diz: eu reconheço o que o PT fez, eu reconheço a família, eu reconheço a casa, eu reconheço a miséria, eu reconheço o muito que ele fez na parte social. Mas eu lamento o que o PT fez no retrocesso político. Fez o que de pior se pode imaginar, nos arreglos, nas fórmulas de deixar o povo de lado e se unir à elite para manter o esquema de poder. Não o povo subindo, mas a máquina do PT. Ele foi seu grande conselheiro, meu amigo Lula, nas horas difíceis. Agora, embora vitorioso, embora lá em cima, Vossa Excelência está numa hora difícil. Acata essa decisão. Dê força à presidenta para que ela faça. Não a boicote para que ela não faça. É a hora, seja quem for, seja de qual partido for, tirar por fora quem não é real, verdadeiro, honesto e decente. O governo contará com a nação. E contará o apoio de grande imensidão de partidos e de políticos da cidade. Mas se quiser brincar, se quiser continuar, se continuar andando nesses casos, eu não sei quando é que eu estou. Dizer que as ações da Petrobras já chegaram a $60 no Sarrabol. E agora está a 8. Aonde vamos parar? É o meu abraço sincero, a minha preocupação sincera e o meu desejo que se faça alguma coisa. Obrigado, presidente.